atrás quiser vir para frente para ficar junto, vamos começar a adorar, vamos começar a entronizar louvores a Ele. Independente se só tem um, se só tem 10, o importante é que o nosso louvor chegue até os céus. E a glória dele vai descer sobre nós. E nós vamos receber aquilo que nós viemos buscar. O Espírito do Senhor, ele habita dentro de nós e ele está pronto para nos servir, ele está pronto para levar a nossa oração até os céus. Então, se ligue no Senhor. Fale com Ele. Ele está aqui para te ouvir. Ele está aqui para ouvir o teu clamor. Às vezes nós saímos de casa e a gente deixa tanta coisa dentro de casa. Às vezes nós chegamos no trabalho e há tantos problemas que dá vontade de entrar pela mesma porta e voltar. Mas aí a gente lembra que a gente tem um Deus que pode todas as coisas, que está acima de tudo, que está acima de todos. E que nada pode se comparar à glória que Ele tem. Nada pode se comparar ao que Ele pode fazer por nós. Ele é incomparável, Ele é digno, Ele é santo, Ele é poderoso. E Ele deixou um Espírito Santo dEle dentro de nós. Então nós vamos adorar o Senhor. Vamos adorar a Ele, porque Ele é digno de toda a honra. Senhor Jesus, obrigada. Porque mesmo com tanta dificuldade, nós conseguimos chegar à sua casa. Obrigada, Deus, porque nós não precisamos, Pai, de ter, Senhor, multidões. Nós precisamos somente de uma voz para te adorar. Nós precisamos somente de um dom, de mãos. Senhor, ao levantar das mãos, nós estamos te adorando. Deus, ao olhar para o céu e clamar a ti, nós estamos te adorando. O Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Deus, obrigada porque nada nesse mundo se compara ao prazer de estar na tua presença. Amém. Ao prazer de estar no centro da tua vontade, ao ouvir a tua voz, Pai. Deus, eu te peço, aqueles que ainda não têm o prazer de ouvir o teu Espírito Santo, Senhor, que eles tenham, Senhor, vontade, Senhor, de clamar. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero estar, Pai, no centro do teu querer, no centro da tua vontade, Pai. Ó Deus, cria em nós, Senhor, um momento, Senhor, um motivo, Deus, um a sós contigo, vontade de te adorar, vontade de estar contigo. Deus, que nada neste mundo seja melhor do que estar contigo, Pai. Deus, eu te agradeço por cada vida aqui, cada lar aqui representado. Senhor, visita cada lar, Senhor, que está aqui. Deus, vai suprindo as necessidades, Senhor. Senhor, que o Senhor conhece cada lágrima derramada. E o Senhor sabe, Pai, aonde o Senhor pode, o que o Senhor pode fazer. E às vezes é infinitamente maior, melhor do que esperamos. O que esperamos às vezes é tão pouco, perto daquilo que o Senhor quer fazer por nós. Eu já te agradeço. Nós queremos entronizar louvores a Ti pelo que Tu és. Não pelo que Tu podes fazer, porque o Senhor já fazes por nós o tempo inteiro. Mas nós queremos entronizar louvores porque Tu és Deus. Porque Tu és vivo, Tu és poderoso. E nos criou, e nos formou, somente para Te adorar. Somente para Te louvar, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Dê o seu melhor a Ele. Fique de pé, louve conosco. Da raiz de Jessé, um renovo floresceu, sobre ele repousou o Espírito de Deus, o legado da unção aos seus filhos entregou. Eu recebo a promessa do Senhor. Da raiz de Jessé, um renovo floresceu, sobre ele repousou o Espírito de Deus, o legado da unção aos seus filhos entregou. Eu recebo a promessa do Senhor. Espírito de ousadia, de fé e de sabedoria, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. O som que despedaça o jugo, que quebra toda a resistência, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. A raiz de Jessé, um renovo floresceu,
sobre ele repousou o Espírito de Deus, um legado da unção aos seus filhos entregou. Receba a promessa dele. A promessa do Senhor. Eu recebo. Espírito de ousadia, de fé e de sabedoria, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. O som que despedaça o jugo, que quebra toda a resistência, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. Os céus estão abertos, eu estou vivendo a promessa. Avivamento. Receba o avivamento. Os céus estão abertos, eu estou vivendo a promessa. Avivamento. Avivamento. Espírito de ousadia, Vem de sabedoria. declare sobre a sua vida. Vem sobre nós. Vem sobre nós, vem sobre nós. Um som que despedaça o jugo, que quebra toda a resistência. Vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. O espírito de ousadia, vem de sabedoria. Vem sobre nós, vem sobre nós. Um som que despedaça o jugo, Vem sobre nós, quebra toda a resistência. Vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. Vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. Vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. Oh, Espírito Santo. Oh, Deus. Aleluia. Aleluia. Te louvor que nós vamos cantar agora. Ele diz assim: vim para adorar-te. Louve o Senhor conosco. Diga: Senhor, eu estou aqui para te adorar. Eu não estou aqui por causa de um, por causa de outro. Eu não estou aqui por causa de nada além de te adorar. Vamos adorar o Senhor. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias para ti. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Oh Deus, Tu és o nosso Pai, Tu és tão lindo, Senhor. Aleluia. Tu és Rei. Rei sobre todos, Tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para
declare. Para prostrar-me, dizer que tu és Faça essa oração o ao Deus Senhor. acima de És tudo. totalmente amável. Oh, tu és amor. Aleluia. Mais uma vez, sua igreja, declare ao Senhor. Diga a Ele para que você está Eu aqui. vim. Você não está cantando para mim, você está cantando para o seu Deus. Diga o quanto você ama, o quanto Ele é amável na sua vida, o quanto Ele te protege, o quanto Ele te guia. Ele nunca te desamparou. Declare mais uma vez. Eu vim para adorar-te, Eu vim para prostrar-me, vim para dizer: Tu és meu Deus, és totalmente amável, é totalmente digno, é para mim. Oh Deus, obrigada, porque a tua palavra diz que mesmo nós sendo fiéis, tu permaneces fiel. A tua fidelidade, Deus. Oh Deus, obrigada. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. A palavra do Senhor diz que nenhum cabelo da nossa cabeça cai se não for permissão do Senhor. Esteja totalmente entregue a este Deus. Dê tudo aquilo que você tem de melhor para Ele, porque mesmo assim não é o suficiente. Seja totalmente entregue a Ele. Esteja diante dele e fala: Senhor, eu nada sou sem Ti. Nada sou sem Ti, Senhor. Nada nesta vida vale a pena sem o nosso Deus nos guiando. Diga a Ele: Senhor, que eu possa ter o meu coração ligado com o Teu coração, que os meus pensamentos possam ser os Teus pensamentos. Às vezes parece ser fácil dizer isso, mas não é fácil. Se pararmos para analisar e pensarmos, nós somos barro, nós somos pó. E quando a gente fala: Senhor, eu quero estar com meus pensamentos de acordo com os Teus pensamentos, então, meu filho, eu vou te quebrar e te moldar novamente. Aleluia. E quando Ele faz isso, dói muito. Fala: Senhor, por que estamos passando por isso? Ele falou: meu filho, eu quero te moldar do meu ver. Eu quero te moldar da minha forma. Permita que o Senhor faça isso nesta tarde e até o fim da sua vida. Deixa Ele te moldar. Deixa Ele ser o seu Senhor na sua vida. Aleluia. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Oh Jesus, Jesus, Tu és meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem Ti. Diga isso ao seu Deus. E perdido estou sem Ti.
Diga mais uma vez. E eu nada sou sem ti. Nada. Oh, Jesus. Eu perdido estou sem ti, Senhor. Esse é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. O Espírito Santo vive em você. Declare. E este é o meu pão. Jesus, tu és o nosso pão. Jesus, tu és meu pão. Vontade em nós, Senhor. Tua vontade. Faça a sua vontade em nossas vidas, Deus. Feita em eu nada sou sem ti. Nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. E eu nada sou. Diga isso ao Deus. Declare isso ao seu Deus. Você não está cantando para mim, você está cantando para o seu Deus. Eu perdido estou. Oh Deus, guia-nos, Senhor. E eu nada sou sem ti. Nada sou sem ti. Perdida estou sem ti. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Oh, o que seria de nós sem ti, Jesus? Sem o teu sacrifício, sem o teu amor. Aleluia. Amém. Você pode se sentar. Ainda na mesma adoração, nós vamos adorar o Senhor com os nossos bens. Você fique à vontade, mas saiba que a tua semente está sendo lançada no terreno fértil, que vai servir de alimento para alguém, que vai servir de sombra para alguém. E você vai adorar o Senhor não por obrigação, mas de coração. Faça de coração, faça por amor aquele que tem te dado, aquele que tem te suprido. Amém? Vamos continuar adorando ao Senhor. Quem quiser envelope, tem com ela aqui. Os gasofilados estão aqui na frente. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber
a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Adore conosco. Agradecemos pelas ofertas, Senhor, depositadas no Teu altar. Que o Senhor possa abrir, Senhor, as janelas dos céus na vida dos Teus filhos. Que o Senhor venha derramar bênçãos sem medida, Senhor, sobre nossas vidas. Senhor, orienta, Senhor, todos aqueles que irão administrar, Senhor, esses recursos, Pai. Nós te agradecemos e nesse momento, Senhor, fale conosco através da Tua palavra. Queremos ouvir mais e mais a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos ouvir agora a palavra do Senhor. É um momento muito importante que a gente vai aprender da palavra do Senhor. Vamos renovar a nossa mente através da palavra de Deus. Eu quero chamar a pastora Nádia. Ela vai estar ministrando para nós, trazendo aquilo que o Senhor colocou no coração dela. Então, abra o seu coração, se prepare para você receber de Deus nesta tarde. Amém. Boa tarde, amados. Eu acho que se alguém viu a chamada, era o pastor Rainerson, né? Mas ele não conseguiu chegar. Ele disse assim, fica lá para mim. Se eu não chegar, então eis-me aqui, Senhor. Espero que Deus possa falar ao coração de vocês através do que Ele trouxe ao meu coração. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós sabemos que sem Ti nada somos. Nós somos tão frágeis e precisamos tanto do Teu amor, do Teu cuidado, do Teu querer. Usa, Senhor, a Tua palavra para falar profundo no nosso ser. Porque a Tua palavra é uma espada de 2 gumes que penetra até juntas e medulas. Vai aonde nós não conseguimos nem imaginar. Mas é a Tua palavra, Senhor. Usa esses momentos para falar aos Teus filhos que aqui conseguiram chegar. Porque eu sei que ao redor desse local nós estamos tendo muito trânsito. Muitas pessoas ainda gostariam de estar aqui, mas não conseguiram chegar. Mas que o Teu amor invada os nossos corações agora e fale profundamente. E como nós sabemos que a palavra primeiro passa pelo pregador, que o Senhor use a minha vida e também cure as minhas feridas, as minhas dúvidas e os meus questionamentos, assim como fará na vida dos Teus filhos aqui. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, eu vou falar hoje sobre galardão. Muitas vezes alguém pergunta assim, mas será que o galardão é assim mesmo? Como é que é o galardão? Nós, às vezes, pensamos, ou não sei, eu penso às vezes assim, era tão legal se a gente aceitasse Jesus e ir embora, né? Aceitou Jesus?
vai embora. Mas não é isso, né? A gente aceita Jesus, começa a caminhar, é um bebê espiritual e vai andando pela frente, derruba o microfone, não derrubei. Mas a gente vai passando por percalços na vida sem exatamente entender muitas coisas. E quando a gente é um bebê espiritual, tudo que é falado, a gente fala, isso é para mim. Isso foi para mim. Não sei se tem muita gente aqui que é novo convertido, mas quando eu me converti foi assim. Todas as palavras, eu falei, nossa, isso é para mim. Como é que ele está falando isso? Isso é para mim. Era sempre para mim. Mas depois a gente vai amadurecendo e vai conversando com pessoas mais maduras e essas pessoas vão trazendo um conhecimento. E eu sempre ouvia falar assim, não sei se vocês ouviram falar também. Você agora colocou uma pedra na tua coroa, quando você levava alguém para Jesus. Alguém já ouviu falar disso? Então, e aí eu comecei a estudar sobre isso. Então, na palavra de Deus, não tem especificamente essa pedrinha, mas existem as coroas. Então, hoje nós vamos falar de 5 coroas que no Novo Testamento e Antigo Testamento também falam que nós temos em relação à nossa vida com Deus. A palavra grega para galardão é mitos, que significa tanto salário como recompensa. Mas aonde nós vemos isso? Você pode abrir a sua palavra em Romanos 4:4, nós vamos ver vários versículos. Quem já me ouviu pregar sabe que eu gosto de colocar vários versículos, porque um versículo, pastor chegou. Pastor chegou. Vem para cá, pastor. Eu falo outro dia. Não, fica, eu estava aqui torcendo para você chegar. Não, mas você tinha preparado já, não tinha? Não, pastor, é você, hoje é você, não era eu, não. Eu estou aqui, suando frio. Eu fiquei olhando para ver em qual porta você entrava. De onde você entrou? Por onde você passou? Não, outro dia eu falo sobre galardão, tá? Pastor, você devia ter dado um toque, estou chegando. Não, eu queria o pastor Everson e a Fernanda, é porque eles combinaram legal aquele dia. Gente, eu pensando assim, poxa, agora eu vou ouvir a pastora Nádia, não vou poder ouvir hoje, meu Deus do céu. Outro dia. Então, me perdoem, gente, é porque eu estou numa confusão muito grande, porque o Revolution começa amanhã. Aliás, você precisa comprar mesmo o ingresso hoje, adquirir o quanto antes esse ingresso, porque a gente tem uma expectativa muito grande em relação a esse congresso. A gente crê que Deus vai falar muito conosco durante esses dias, né? Amanhã, sexta e sábado. E também no meio de uma confusão, porque estava tendo o Global Kingdom, que é uma reunião de pastores de várias igrejas do Brasil, na PIB do Recreio. E também, além do Global Kingdom Revolution, minha esposa passando muito mal, porque ela está grávida, né? Ela está com 5 ou 6 semanas de gravidez, e ela está passando muito mal. Então eu tenho que pegar na escola o nosso outro filho, o primeiro, né? O primogênito. Então eu falei, pastora, vai para a igreja, porque se eu não conseguir chegar a tempo, Deus vai te usar em nome de Jesus, e não seria diferente mesmo, Deus usaria com certeza. Mas abram lá comigo em 1 Samuel, capítulo 1. A pastora Nádia é uma das melhores pastoras do Brasil que eu conheço, ela é impressionante. Eu até falo assim, pastor, um dia eu vou chegar no teu nível, porque eu nunca vi uma pessoa tão certa, tão inspirada por Deus, tão abençoada, e tão correta em todas as coisas que faz, tão organizada. Um dia eu vou ter uma vida devocional como a pastora Nádia tem, como ela organiza as células, como ela pastoreia as pessoas. Um dia eu chego lá, viu, pastora? Eu estou caminhando para chegar nesse nível aí. 1 Samuel, capítulo 1. O que eu tinha pensado para falar com vocês hoje é sobre sonhos. Sobre sonhos. E o capítulo 1 de Samuel é um capítulo muito impressionante, que diz tantas coisas ao meu coração sobre sonhos. Eu creio que todos aqui, todas, né, porque nós temos uma maioria de mulheres, mas também temos homens aqui presentes, né? Que bom, que fantástico, né? Todos aqui sonhamos, amém, irmãos? Todos nós sonhamos, nós temos sonhos, e que incrível isso é. Que incrível
Deus saber que nós sonhamos. E esse texto é um texto que fala muito sobre sonhos. Eu queria que você, não sei se você já encontrou, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Todos encontraram? Amém? Eu não vou demorar, mas eu queria muito pensar com vocês, através desse capítulo, sobre sonho. Olha o que diz, capítulo 1. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zuf. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Nesse tempo ainda os homens eram um pouco desvirtuados do pensar, Homens tinham 2 mulheres, Uma já é uma coisa muito problemática. Imagina nessa situação ter 2, Então ele tinha que lidar com 2 mulheres. Olha aí, isso aí foi um problema. Vamos lá, verso 3. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Lá, Rofine e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou, olha o que diz o texto, e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada, e ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Lembre-se disso. Eu estava o quê? Derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Feche seus olhos. Feche seus olhos nesse momento. Cadê o pessoal do Ministério de Louvor? O rapaz do teclado está aí hoje? Podia fazer um fundo aqui para mim. Eu queria que nós, nesse momento, nós orássemos. Feche seus olhos diante do Senhor. E eu queria que você fizesse uma oração. Eu queria que você fizesse uma oração muito séria diante de Deus.
você dissesse assim para Deus: Deus, o Senhor quer falar comigo nesta tarde, nesta noite, né? Já estamos no período da noite. O Senhor quer falar comigo? Eu quero te dar alguns segundos para que você fale com Deus, que você se concentre em Deus, que você incline o seu coração, os seus ouvidos diante do Senhor, porque Deus quer falar conosco aqui, amém, irmãos? Rafael está ali, eu vou pedir o Rafael uma ajuda, hein, Rafa? Você consegue ficar no teclado aqui, tocando uma... Muito obrigado, meu irmão, Deus abençoe a sua vida, você é o cara. Eu costumo falar que o Rafael é o Johann Sebastian Bach da nossa igreja. Então eu quero que você faça a sua oração agora, feche seus olhos, né? E que você fale com Deus nesse momento. Eu quero te dar esses segundos, e depois desses segundos eu vou quebrar esse silêncio, também falando com Deus. Senhor, muito obrigado por essa noite. Nós não somos merecedores da Tua presença, mas o Senhor nos dá a Tua presença. Não existe nada maior, não existe presente maior do que a Tua presença. Somos todos tão pecadores, tão fracos, frágeis, mas o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Pai. Somos Teus filhos, filhas. Dependemos sempre das Tuas mãos, porque a gente não consegue nem caminhar sem a Tua presença. Fale conosco, Deus. Nós temos tantos sonhos. Eu acho que o nosso maior objetivo é fazer destes sonhos uma adoração ao Teu nome. No nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui diante de uma das maiores mulheres da Bíblia. E eu creio que as mulheres, quando leem a palavra de Deus, elas acabam percebendo, talvez muito melhor do que os homens, algumas características, né? Porque as mulheres têm um olhar mais transparente, mais puro para histórias como a história de Ana. Ana foi uma das mulheres mais preciosas da Bíblia. A história dela é uma história difícil. E talvez alguns homens não compreendam a dificuldade da história de Ana. E talvez, se nós colocarmos a história de Ana no contexto próprio, talvez a história de Ana fosse um pouquinho mais difícil ainda do que algumas leitoras e leitores do século 21 poderão dizer. Na cultura antiga, ter um filho era uma coisa muito importante. Hoje também. Nós pastores às vezes recebemos algumas mulheres, né, que têm o ventre cerrado. E é difícil caminhar com essas mulheres. É difícil porque o sonho delas é ter um filho, é carregar nos braços um filho, é poder ser mãe. Se nós transportarmos esse texto para o contexto no qual ele nasceu, contexto de Ana, de Samuel, talvez nós poderíamos multiplicar algumas vezes a dor desta mulher.
E ainda mais perceber a grandeza de nunca desperdiçar os nossos sonhos por causa das circunstâncias. Nós temos sonhos, irmãos. Nós temos sonhos, irmãs. Aliás, acho que a grandeza dos sonhos, da utopia, da imaginação humana, é não aceitar aquilo que está, aquilo que é. Eu queria que você gravasse isso no seu coração. Os que sonham, os utópicos, são aqueles que não aceitam os ditames do que é, do que está. Nós não aceitamos, irmãos. Acho que até os cientistas gostam muito do que está, do que é, porque eles buscam a verdade do que é, do que está. O grande desafio do cientista, ou dos cientistas, é tentar perceber o que está dado, o que está colocado. Eles buscam isso incansavelmente. Mas nós, os utópicos, os que sonhamos, não, somos incansavelmente aqueles seres que se recusam a aceitar o que está. Nós não aceitamos o que está, irmãos. Nós somos grandes sonhadores. Quem pode receber essa palavra aqui nesta noite? Nós somos grandes sonhadores, sonhadoras. Nós não aceitamos os vereditos do que está, do que é, porque no fundo, o que nos move, o que movimenta os nossos corações, o nosso sangue, as nossas veias, as batidas do nosso coração, é aquilo que se pode viver, aquilo que se espera mesmo sem observarmos no que está, porque somos seres sonhadores. A fé, já dizia o autor de Hebreus, não sei se foi Paulo ou um dos que aprenderam com Paulo. O autor de Hebreus diz: a fé é a certeza das coisas que não se viram. Essa é uma das maiores definições. Os grandes sonhadores esperam aquilo que não se viu, aquilo que não se ouviu. Essas são as nossas expectativas. Não somos movidos pelo que está ou pelo que é. Nós não somos movidos pelos ventres cerrados. O que nos movimenta é a convicção, é a certeza de que o que está não é nosso. O que é nosso é aquilo que nós aguardamos. O que diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, vocês vão compreender isso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Somos corações que esperam, que aguardam, que não aceitam. Nós somos sindicalistas, na melhor das compreensões dessa palavra, que não aceitamos o que está. O nosso coração, eu vou aproveitar o congresso aqui, é um coração revolucionário. Nós somos revolucionadores. Nós não somos movidos, nós não somos, os nossos passos não são construídos, os nossos dias não são escritos pelo que está, mas pelo que esperamos. Nós somos seres nesse sentido, que aguardamos aquilo que só a fé enxerga, aquilo que só a fé pode fazer se tornar realidade. Eu fico imaginando aquele cego, Bartimeu, que estava à beira do caminho, quando ele começou a ouvir, porque a única forma de perceber o ambiente, nesse sentido, era ouvindo. Quando ele ouviu os gritos de alegria, o sorriso das pessoas que caminhavam por aquele caminho, gritando Jesus, Jesus, indo em direção a Jerusalém, naquela grande caminhada festiva, e ao mesmo tempo misturada com uma tristeza, porque Cristo sabia o que esperava em seu ministério na cidade de Jerusalém. Ele ouvindo os gritos, os sorrisos, naquela grande jornada para Jerusalém, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que os cegos esperam, irmãos?
Qual é o veredito daqueles que não enxergam, se não continuarem não enxergando? Eu não sei se você já teve oportunidade, isso não é uma oportunidade, né? Isso é muito triste, de acompanhar pacientes que recebem diagnósticos de morte. Você tem um câncer, e esse câncer está alojado no seu cérebro, ele já tem muitos centímetros, não tem o que fazer mais. O que se espera diante desse diagnóstico? O que se espera quando se lê, quando se percebe que as certezas que nós temos para caminhar, simplesmente são aquelas que dizem, você vai morrer. O que Ana tinha, senão a certeza de que o seu ventre estava cerrado, e de que ela era incapaz de ser, nesse sentido, biologicamente, não emocionalmente, porque ela foi uma excelente mãe. Ela foi uma excelente mãe, mas biologicamente incapaz de ser mãe. Ela era incapaz de ser mãe, mas era o sonho dela, era o sonho de Ana. Eu quero ser mãe, eu quero carregar no meu colo o meu filho, os meus filhos. Era o sonho de Ana. A pergunta que eu faço para todos aqui é: qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Isso mexe comigo. Qual é o meu sonho? E talvez o que você tenha nesta noite é simplesmente a convicção de que o seu sonho não pode ser realizado, de que o seu ventre está cerrado, de que as oportunidades estão fechadas, de que as portas estão cerradas, não há caminhos para se chegar na realização dos teus sonhos. E a pergunta que eu faço é: quem te disse isso? Ah, mas foi a ciência, foram os diagnósticos, foram os meus pais que disseram isso, foram os meus amigos, foram os amigos de trabalho, foi o meu irmão, foram os meus professores, disseram que eu era incapaz. Queridos, nós somos seres sonhadores, utópicos, não aceitamos o que está, não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que esperamos. A certeza que temos é que mesmo que os olhos não tenham visto, mesmo que os ouvidos não tenham ouvido, mesmo que nos nossos olhos não penetraram, nós podemos esperar, porque somos amados pelo Pai. Ana esperava, o seu ventre estava cerrado, e o pior de tudo é que, mesmo com esse diagnóstico, mesmo com a certeza e a convicção de que o seu ventre estava cerrado, ela esperava. E a caminhada de Ana se tornou mais difícil ainda, porque os seus outros mais relevantes não compreendiam sua dor. Queridos, todos os anos, a família de Ana ia a qual templo? A Siló. Siló se tornou a morada do tabernáculo. Depois da caminhada no deserto, lá em Josué, diz que Siló se tornou então essa cidade que abrigou o tabernáculo de Deus. Lembrem-se, o templo ainda não estava construído. Siló era o local da adoração, era o local da morada de Javé, do Deus de Israel. Eles iam ao templo todos os anos, e todos os anos Ana orava. Todos os anos Ana esperava, todos os anos ela aumentava as suas expectativas. Mas preste bem atenção, preste muita atenção nisso, porque tem muitos sonhadores avoados, tem muitos sonhadores que não conseguem perceber que para a realização dos seus sonhos há um esforço, há um sofrimento, e aí acabam se tornando iludidos. E eu não quero nenhum iludido aqui, eu quero espectadores, eu quero gente com esperança, mas gente que arregaça as mangas e caminha. Queridos, olha o sofrimento dessa mulher. Todos os anos ela ia para esse templo, para esse tabernáculo na cidade de Siló.
E diz o texto que a segunda mulher de Eucana, qual o nome dela? Cujo nome era Penina, insistentemente debochava daquela mulher. Vejam os meus filhos, estou mais uma vez grávida. Onde está o seu bebê? Onde estão os teus filhos? Onde estão os teus sonhos? Queridos, não é difícil enfrentar o deboche das pessoas mais próximas de nós. Ana enfrentava. Não havia compreensão nem dentro de sua família, ao contrário. Penina dizia: Ana, você observou os meus filhos hoje? Eles tomaram café comigo. Eles amamentaram no meu peito. Queridos, imagina a dor multiplicada de Ana. O seu ventre era cerrado, suas expectativas quase que machucadas pelos diagnósticos que existiam em seu tempo. E aumentado a isso, o deboche de sua rival. Você já viu meus filhos hoje no colo de Eucana? E não para por aí, porque além de Penina, irmãos, tinha Eucana, que dizia: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Queridos, que marido, hein? Temos sonhos, temos expectativas, e aí vem um outro que tem uma autoimagem de si muito aumentada, muito arrogante, diz assim: eu não sou melhor do que o seu sonho? Imagina para Ana, além do deboche de Penina, ouvir de seu próprio marido, a quem ela amava: para que filhos? Para que filhos? Se contente com o seu diagnóstico, você tem um ventre cerrado, eu te sou melhor do que 10 filhos. Queridos, não é um choque isso? Não é uma dor isso? As pessoas chegarem até você, além de debochar, dizer: não, o que você tem já é suficiente. São aqueles que insistem em nos fazer aceitar o que está. Aceite a sua condição. Você é assim, um ventre cerrado. Você é assim, um fracassado. O que você tem já é suficiente. Você é incapaz de ir além. Quem te disse isso? Os nossos corações não são aqueles que aceitam os ditames do que está e do que é, não. Os nossos corações são movidos pela esperança que carregamos. A fé é a certeza das coisas que não se viram. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ainda que os diagnósticos sejam contrários, ainda que as verdades sejam contrárias, os nossos ouvidos precisam sempre estar abertos ao que a Bíblia e a palavra de Deus diz. Não há cegos que não enxergaram na Bíblia. Os cegos voltaram a ver. Os coxos voltaram a andar. As mulheres de ventre cerrado tiveram filhos. Ainda que os diagnósticos sejam contrários, o que a minha palavra, a palavra de Deus diz, que também é minha, porque ela foi escrita para mim, creiam, o melhor de Deus ainda está por vir. Além da incompreensão do marido, além do deboche de Penina, a incompreensão de seu pastor Eli. Por que você está bêbada? Entrou em seus lábios bebida fermentada? Ela: não. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Sou uma mulher angustiada. Sou uma mulher triste porque os meus sonhos foram cerrados. Essa mulher teve que enfrentar a incompreensão de seus familiares, Penina, Eucana, e além disso a incompreensão de seu líder espiritual. Você é uma bêbada, uma alcoólatra. Como você entra no templo alcoolizada? Ela: não Eli, não, meu querido sacerdote, eu estava derramando a minha alma. Como ela trata Eli é uma das coisas mais
impressionantes. Não se trata disso, meu Senhor. Há algumas pessoas que tentam resolver os seus problemas brigando, gritando, desfazendo, como se violentassem a vida, teriam seus sonhos realizados. Já viu gente triste assim? Gente angustiada assim? Há pessoas que pegam as suas tristezas, as suas angústias, os seus ventres cerrados e tentam descontar na humanidade inteira, como se a humanidade inteira fosse culpada. Ana, mesmo diante da incompreensão de muitos, disse: não, meu Senhor, não, meu Senhor, a minha alma está sendo derramada diante do Senhor. Eu estava derramando a minha alma. Não julgues a tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Queridos, quantas pessoas que não têm os seus sonhos realizados, porque usam a sua dor, usam as suas feridas como um meio através do qual se também machuca os outros. Será que a gente pode se parecer um pouquinho com Ana? Uma das mais profundas dicas que percebo nesse texto, para quem quer ver os seus sonhos sendo realizados, é: ao invés de brigar com o mundo, ao invés de xingar todos, ao invés de violentar os seus familiares, ao invés de falar mal do seu pastor, do seu líder religioso, ao invés de sair machucando todas as pessoas que estão na sua célula, os seus familiares mais próximos, faz melhor, derrame a sua alma diante do Senhor. Ah, meus irmãos, derrame a sua alma diante do Senhor. O que fere a sua alma hoje? Serão os diagnósticos? Serão as incertezas? Ou as convicções dos falidos? As convicções daqueles que aceitaram os ditames do que é? Ao invés de brigar com todos, ao invés de brigar com os discípulos, simplesmente clame mais alto. Isso foi o que o cego Bartimeu fez. Isso foi o que Ana fez. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Diz o texto, os discípulos começaram a afastá-lo da presença de Jesus, mas ele, não contentado com os ditames daqueles que dizem o que é, ele diz: não! Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele, mendigo, com trajes inadequados, socialmente falando, jogado à beira de um caminho, ou seja, excluído daquela festa que ia em direção a Jerusalém. Os discípulos pensaram: bem, esse não pode fazer parte da nossa jornada, esse não é como um de nós. Não, nós estamos aqui nessa festa linda. Não, excluam-no. Mas ele: não, eu não posso aceitar o que está. Mesmo que os sacerdotes me impeçam, mesmo que a minha rival me impeça, mesmo que o meu marido diga o contrário, eu não vou brigar. Eu não vou violentar os da minha casa. Eu não vou violentar os discípulos. Eu não vou falar mal do meu pastor, do meu líder religioso. Não! Eu vou simplesmente clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz o texto no verso 15 do capítulo 1: eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Queridos, há um poder na oração. Quem são os que sonham aqui nesta noite? Quem são os que sonham? Quantos que sonham aqui? Amém? Quantos são aqueles que não aceitam o que está, mas ao contrário disso, porque esperam? Porque a fé é a certeza das coisas que não se viram. Porque a fé é aqueles olhos que não viram, aqueles ouvidos que não ouviram, aqueles olhos que não tiveram as coisas penetradas por eles, mas que ao contrário disso disseram: não, eu espero, essa é a minha fé, são as minhas expectativas. O que está não é meu, e sim aquilo que eu espero. Porque Deus me ama, porque Deus sempre me amou, porque Deus é meu Pai, e Ele é capaz de fazer os cegos enxergarem, os coxos andarem, e até os ventres cerrados darem muitos frutos.
Eu creio nisso em nome de Jesus e por isso eu me coloco diante da oração. Irmãos, nós temos que aprender a orar. Nós estávamos em Marília, os pastores da igreja na semana passada, e lá eles ensinaram 3 coisas importantes. Eu queria que você anotasse. Você está com caneta aí, anota aí, isso é importante. Como orar? Irmãos, eu aprendi isso, eu fiquei assim, pensa assim, valeu pelos meus 4 anos de seminário. Por isso que eu quero que você anote. Como orar? Como orar? 3 coisas que vão te ajudar a orar, como Ana orou. Primeiro, posso falar? Todo mundo preparado? Primeiro, isso é muito importante. Vai abrir o caderno, eu te espero, irmã, eu te espero. Primeiro, ore. Anotou? Segundo, ore. Terceiro, ore. Quarto, ore. Quinto, ore. Sexto, sétimo, oitavo, ore. Nono, ore. Mas não há regras. Não. Ore. Busque a presença de Deus. Pare de gritar com os outros. Pare de brigar com os outros. Pare de jogar a sua dor sobre outros. Eles não compreenderão. Nós seremos incompreendidos sempre. Os que sonham são incompreendidos. I have a dream. Quem disse isso? Um dos grandes pacifistas. Um dos grandes homens que, de fato, lutaram contra a segregação racial. Eu tenho um sonho. Você tem um sonho? Se temos um sonho, precisamos lutar. Precisamos orar. Ainda que tenhamos muitos incompreensíveis os nossos lados, temos que orar. Primeiro, ore. Segundo, ore ainda mais. Terceiro, ore mais ainda. Quarto, ore mais ainda. Quinto, busque mais a presença de Deus. Derrame a sua alma. Grite, clame ao Jesus que está passando, porque, segundo o texto, Ele vai parar o caminho. Ele vai parar a festa. Sabe por quê? Porque ainda que todos pensem que você não deve fazer parte dessa festa, ainda que todo mundo, os sacerdotes, os maridos, as esposas, os pais, os professores, as nossas maiores referências, ainda que todos digam, não vai dar, Jesus diz assim: chamem-no. Chamem-no. Mas Senhor, os discípulos, mas Senhor, um mendigo, um cego, qual é a chance desse cara dar certo? Chamem-no. Chamem-no. Aquele cego voltou à vida. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue de mais de 12 anos foi plenamente curada. O servo do centurião de Cafarnaum, curado. A filha da mulher, a mulher Ciro-fenícia, curada. O mar se abriu. O rio Jordão parou na travessia do povo, na conquista da terra prometida. O rio parou. O tempo parou com Josué, o sol parou com Josué. Os coxos andaram no ministério de Jesus e no ministério dos seus discípulos também. Aquele jovem lá de Troade voltou a viver. Eutico. Não há impossíveis para Deus. Se o seu ventre é cerrado, hoje mesmo Deus pode colocar a mão no seu ventre e torná-lo frutífero. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. Eu creio que os nossos sonhos, os sonhos que Deus tem para nós, serão realizados no tempo dele, na hora dele, mas serão. Mas não percamos tempo. Não percamos tempo. Nós não podemos perder tempo com aquilo que impede de vivermos o extraordinário de Deus. Está na hora de sermos como Ana, derramarmos a nossa alma diante do Senhor. Ainda que existam contrários, eu não crerei no que eles dizem, e sim no que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz: os cegos voltam a enxergar, os coxos voltam a andar,
e as mulheres que têm o ventre cerrado dão filhos. Agora, uma última lição eu aprendo com essa mulher. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte, verso 21, Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana foi e disse ao seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Verso 24: depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheio de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli, e ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Depois leiam em casa o capítulo 2 de Ana. A oração de Ana, de exultação, de alegria, que inclusive influenciou a oração de Maria, mãe de Jesus. Tanto a oração de Ana como a oração de adoração de Maria são muito semelhantes. Vale a pena ler o capítulo 2. Sabe o que Ana fez com o seu sonho? Sabe o que Ana fez com o seu sonho? Consagrou ao Senhor. Qual é o seu sonho, irmãos? Irmãs? Qual é o nosso sonho? Será que nós temos no coração o desejo de, através dos nossos sonhos, glorificar a Deus? Porque talvez isso faça toda a diferença. Porque há pessoas que sonham simplesmente para satisfazerem o seu ego, ou para deixarem o seu umbigo um pouquinho mais florido, para mostrar para os outros umbigos que o seu umbigo é um pouquinho melhor do que o deles. Há pessoas que lutam por causa da carência. Cara, como a gente consegue explicar as obsessividades humanas através da carência? Nós somos às vezes tão obsessivos, temos sonhos tão impensados, porque no fundo nós queremos aplacar o nosso vazio. Então há pessoas que compram desesperadamente porque querem aplacar o seu vazio. Eles não necessitam, não precisam, mas simplesmente querem dizer para o outro que são melhores. E fazem isso comprando casas maiores, apartamentos maiores, carros mais importados, mais caros, joias. Quanta vaidade, irmãos! Quanta vaidade dos nossos corações! E isso vai arrancando de nós toda a nossa humanidade, porque aí a gente começa a usar até a religião para isso, porque a gente quer dizer que é melhor, então a gente quer ter uma igreja maior. Não simplesmente pelo fato de que, tendo uma igreja maior, teremos mais ovelhas no aprisco de Deus, não para simplesmente numa reunião de grandes pastores dizer: eu tenho uma igreja maior, olhem para mim Brasil, olhem para mim em televisão, todos me aplaudam. Eu tenho um colar de ouro de 20 mil reais, eu tenho um relógio de 50 mil reais, eu tenho um sapato de 3 mil reais, olhem para mim, eu tenho um apartamento na praia de 2 milhões, olhem para mim, eu tenho um carro de 500 mil, olhem para mim. Quanta vaidade, irmãos, quanta vaidade. E às vezes somos como aquelas crianças que não receberam o pirulito que queriam.
E aí agridem o mundo, agridem Deus. Deus não realizou o meu sonho. Aí qual era o seu sonho? O meu sonho era ter uma casa ainda maior. Quanto egoísmo, irmãos. Quanta vaidade. Tem gente se endividando por causa da vaidade. Tem gente perdendo a esposa por causa da vaidade. Tem gente perdendo os filhos por causa da vaidade. Porque quer ter cargos maiores, casas maiores, apartamentos maiores, contas sem limite, viagens do estrangeiro, formações maiores. Qual o fim disso? Somos gananciosos. Isso não é sonho, isso é a perversão do sonho. Ana derramou a sua alma diante do Senhor, e a maior certeza de que no fundo ela não queria um filho, para lá e na Penina dizer assim: eu também tenho um filho. Foi que ao desmamar, ela pegou o filho dela, Samuel, nos braços, e entregou Samuel para o campo missionário. Irmãos, não está aqui quem não é vaidoso. Eu sou tão vaidoso quanto vocês. Eu fui picado pelo mesmo mosquito. Ah não, pastor, mas você está indo no altar. A única diferença entre eu e vocês é geográfica. Ah, então deixa eu descer aqui então. Porque se a única diferença entre nós é geográfica, então pronto, não tem ninguém no altar. Só o Rafael, continua tocando, viu, Rafael? Somos iguais. A pergunta é: qual o sonho que você tem? O que você quer com a realização dele? Será que você se tornando mais rico, os campos missionários serão assistidos? Será que você se tornando um instrumentista maior, Deus será glorificado? Será que se você se tornar um pastor reconhecido internacionalmente, sendo convidado por todas as denominações para pregar, Deus será glorificado? Se os nossos sonhos não são consagrados a Deus, para que ter sonhos? O seu sonho simplesmente é o reflexo do que está. E o que está é ganância. Os homens são gananciosos. Os homens são vaidosos. Eu disse no início que os que sonham são os que não aceitam o que está, o que é. Eles são aqueles incansáveis, aqueles revolucionários que querem dizer que o que está não é para ser assim. O que é não é para ser assim. Os sonhadores querem algo maior. Os utópicos querem transformar toda desordem em uma ordem de amor. Meu sonho sempre foi ser pastor. Sempre. Sempre. Que eu, em nome de Jesus, eu consagre o meu ministério pastoral para adorar o Senhor. E para fazer dessa sociedade uma sociedade melhor. Qual o seu sonho? Ser um médico? Ser uma cantora? Ter filhos? Ter sua doença curada? Lembre-se de Ezequias, que teve mais 15 anos e fez os seus últimos 15 anos piores. Um rei tão bom. Teve o seu pedido concedido, teve o seu sonho realizado, mas fez o seu sonho uma grande bagunça. Deus quer realizar o seu sonho. Aliás, Deus quer realizar o sonho dele na sua vida. Mas consagre-o. Gente, nós estamos vivendo um tempo esquisito. Um tempo esquisito. O desprezo pela humanidade chegou aos níveis mais ridículos do mundo. Você tem uma ideia? Parece que são
4 técnicos que coordenam todas as barragens do Brasil. Aquela desgraça em Mariana e Valadares só foi causada, não é nem pelo amadorismo, irmãos, pela corrupção dos que querem ter mais dinheiro. São comedores de dinheiro. Se não se converterem, o lugar deles será no lago de fogo e enxofre. Se não se converterem, uma barragem que matou um monte de gente e um monte de criatura, a criação de Deus, um rio todo punido por causa da impunidade, da corrupção e da ganância. Radicais de uma religião, e a culpa não é da religião, porque radicalismo existe em qualquer religião. Os cristãos já mataram um monte de gente, e o fato dos cristãos terem matado um monte de gente também não justifica essa matança que se é feita. Um monte de gente armado entra numa casa de show, uma boate em Paris. Qual o nome daquela casa? Bataclan. Começa a matar um monte de civil inocente. Um monte de civil inocente. Há um vídeo aí estourando na web dos mesmos radicais matando crianças. Irmãos, qual é o nosso sonho para a humanidade? Será que os nossos sonhos só alcançam os metros quadrados das nossas casas? Será que somos tão mesquinhos assim? Será que somos tão vazios assim? O mundo sofrendo, o mundo em dores. O nosso sonho é ter um carro melhor. E eu não estou condenando sonho não, que você tem, em nome de Jesus, um carro melhor. Mas que você não permita que o seu coração seja roubado por esse carro melhor. Porque o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? É o que diz o Evangelho, irmão. Ana sonhou. Ana teve Samuel. Quem foi Samuel? Quem foi Samuel? Ana foi lá, pegou o seu sonho, o seu maior sonho, e disse assim: este meu filho primogênito, eu o consagro para o exercício do reino de Deus. Ele servirá aqui para sempre. E foi assim. Quem lê 1 Samuel todo percebe isso. Samuel serviu a Deus até a sua morte. Ungiu os 2 primeiros reis de Israel, sendo o segundo Davi, o maior rei de Israel, um dos maiores exemplos de vida, de juiz, de sacerdote, de profeta. Samuel, porque foi consagrado por uma mãe que sonhou. Qual é o seu sonho? Consagre a Deus. Consagre a Deus. É um carro? Que esse carro carregue as almas que você vai ganhar ainda para Jesus. É uma casa? Que essa casa seja um hospital, no qual muitas pessoas serão transformadas e tratadas e curadas. É um casamento? É um marido? Que você o trate muito bem, que você o torne cada vez mais um homem de Deus. É uma esposa? Que você a trate muito bem, que você torne-a cada vez mais uma mulher de Deus. São filhos? Que sejam todos eles consagrados para a missão. Queridos, nós temos que ser uma igreja missionária. Os nossos filhos precisam ser enviados para os campos missionários. Os nossos filhos não podem ser vaidosos, não. As vaidades precisam ser retiradas do coração deles. Nós não podemos deixar que a ganância entre no coraçãozinho deles, mas simplesmente o desejo de servir a Deus integralmente. Que os nossos filhos sejam como Samuel, em nome de Jesus. Que os nossos sonhos sejam consagrados e que a gente nunca aceite o que está. É terrorismo? É a corrupção? É a maldade? O que está não é nosso. Nós lutamos porque não somos movidos pelo que está ou pelo que é, pelo que esperamos.
a nossa cidade será rendida aos pés do Senhor Jesus. O nosso país, os corruptos se converterão. Os traficantes deixarão as suas armas e no lugar delas estarão com flores, distribuindo poesia pelo mundo, riso. Querido, você crê nisso? Você crê nisso? Que no lugar do tráfico haverá o tráfego de pessoas que amam a Deus, que amam o reino de Deus, que amam a palavra de Deus. Queridos, eu creio nisso. Eu creio, porque nós temos que amar todas essas pessoas. Nenhuma dessas pessoas que foram citadas podem ser odiadas por nós. Não, nós precisamos amar. Precisamos amar, porque nós cremos que o Evangelho vai alcançar cada região desse mundo, através dos nossos filhos, através de nós mesmos. E esse é o nosso sonho, esse é o sonho de Deus, que nós viveremos e que esperamos, e não só esperamos, arregaçamos as mangas como Ana, para vermos realizados. Feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos. Tente olhar para dentro de você mesmo e responder a seguinte pergunta: qual é o seu sonho? Ou se você estiver perguntando para si mesmo, qual é o meu sonho? Outra pergunta: será que eu deixei de lado? Será que eu me esqueci dos sonhos que Deus me deu? O meu diagnóstico é esse. O que dizem de mim é que eu sou um fracassado. É que a minha vida restam alguns dias. O que Deus está falando com você hoje é: não desista. Não vivemos pelos diagnósticos, vivemos pela fé. E a fé é a certeza das coisas que não se viram. Segundo, ainda que nós tenhamos muitos contrários, e que esses contrários sejam até pessoas próximas de nós, não nos importa, não brigaremos com ninguém, não xingaremos ninguém, não discutiremos com ninguém, simplesmente derramaremos as nossas almas diante do Senhor, porque há poder na oração, há poder no clamor. As pessoas que com seus próprios braços tentam construir os sonhos, acabam como fracassadas, derrotadas. Mas aquelas e aqueles que, como Ana, derramam a sua própria alma, têm em suas mãos os sonhos realizados. E terceiro, que cada sonho nosso realizado seja consagrado ao Deus de Israel. Que os nossos filhos sejam consagrados ao Deus de Israel, que as nossas casas sejam consagradas ao Deus de Israel, que os nossos apartamentos sejam consagrados ao Deus de Israel, que as nossas formações acadêmicas sejam consagradas ao Deus de Israel, que todas as nossas conquistas, que todas as nossas vitórias, que tudo o que somos seja consagrado ao Deus de Israel. Se coloque de pé nesse momento, quero orar pela sua vida. Talvez você tenha vindo aqui com um coração angustiado, como Ana. Eu queria que você viesse aqui à frente. Pastor, meu coração está angustiado. Que bom, o sonho de Ana começou numa angústia. O sonho de Ana começou numa angústia. Eu não sei se o seu coração está angustiado hoje. O que sei é que o Deus que está aqui, que esteve com Ana, é o Deus que transforma as nossas mais terríveis angústias em sonhos realizados, em filhos do nosso ventre. Queridos, nós estamos aqui diante do Senhor. Nós vamos orar ao Pai. Vem aqui à frente. Se você tem um sonho para colocar diante do Senhor, eu quero orar pela sua vida. Deus, nós estamos aqui. Deus, nós estamos aqui não porque somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Nós estamos aqui porque temos angústias, temos desejos, temos sonhos. Deus, que não sejam os diagnósticos, mas que seja a Tua voz. Nós queremos ouvir a Tua voz. É a Tua voz que nos faz discernir o tempo.
que nos faz discernir os dias, que nos faz discernir a nossa própria vida. Deus, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Então, só permitimos que a tua palavra tome os nossos corações. Qual é a tua palavra para nós hoje, Senhor? Não desistir, nós não vamos desistir. Nós estamos numa batalha. E eu sei, Deus, que numa batalha nós temos contrários. Pessoas que dizem, não, você é incapaz, você é um fracassado, Deus, mas nós não aceitamos essas vozes. Nós não aceitamos a falta de fé. Não, o que nós aceitamos é o nosso quarto de oração. Esse sim. Nós queremos orar mais, nós queremos buscar mais a tua presença, porque nós compreendemos hoje que não adianta discutir, que não adianta brigar, que não adianta ferir o outro. Não, Deus, a nossa dor não é tratada assim. A nossa dor é tratada num quarto de oração. E nós queremos buscar a tua presença, nós queremos derramar a nossa alma diante do Senhor. Ana entendeu isso. Nós queremos ser como Ana, derramar o nosso coração, a nossa alma diante do Senhor. E mais do que isso, Deus, consagrar as nossas vidas em tuas mãos. Nós queremos servir ao Senhor todos os dias da nossa vida. Não há nenhum dia que nós não queremos, ó Deus, dar para o Senhor. Nós queremos dar todo o nosso suor, todo o nosso corpo, toda a nossa força, toda a nossa paixão, todo o nosso amor para o exercício do teu reino, do teu evangelho, da tua palavra. Deus, abençoe cada coração aqui. Eu não sei se tem uma angústia tomando o coração de alguém, mas eu te peço, tira essa angústia agora em nome de Jesus. Tira, ó Deus, tira esse coração angustiado agora e coloca no lugar desse coração angustiado um coração cheio de sorriso, de alegria. Deus, se tem um rosto aqui caído, sombrio, Deus, faça como o Senhor fez com Ana. Restaure o vigor, restaure as forças, restaure o emocional. Deus, transforme os nossos corações em corações alegres, vigorosos, prontos a enfrentar os nossos maiores desafios e a vencer, não para aparecer para os outros, não, a vencer para que a gente consagre a nossa vitória ao Senhor e às tuas mãos. Muito obrigado, Deus, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Nós aplaudimos o teu Santo Espírito, para a honra e glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, né? Nós temos um rápido intervalo, é isso, pastora Nádia? E depois já começa a quarta profética, então não vai embora. Temos quarta profética hoje, em nome de Jesus.